Olá, amigos, olá, amigas, graça e paz da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o Diácono Barreto, da Igreja Cristã de Nova Vida de Magé. E eu tenho algo para o seu coração, algo que Deus colocou no meu coração e eu ousadamente gostaria de estar compartilhando contigo algo da Bíblia, algo para falar ao seu coração e alimentar a sua alma. Mas antes de estar trazendo a mensagem para você, eu gostaria de convidá-lo para visitar nossa página no YouTube, uma página simples com apenas algumas mensagens. Toda segunda-feira eu estou colocando uma mensagem e a partir dessa semana, às sextas-feiras, estarei colocando também uma ilustração, algo que histórias que a gente liam, todos nós fazíamos um programa de rádio e líamos em todos os programas uma moral da história. Eu gostaria de estar fazendo isso a partir de sexta-feira, para você estar compartilhando, para estar edificando a sua vida e a vida das pessoas com as quais você se relaciona. Eu gostaria de estar convidando a você para estar abrindo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18, que diz o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Louvado seja a palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma, que nos edifica. Nós vemos nesse texto aqui uma preocupação muito grande de Paulo, que em meio às dificuldades que o povo de Corinto estava atravessando, que eles não desanimassem, né? E isso fica um questionamento para nós. Como não desanimar em tempos tão difíceis? Como não desanimar quando, se você for ver o jornalismo, é só notícia ruim. Morreram tantos, empregos sendo tirados, e às vezes até no nosso relacionamento todo mundo conhece alguém que tenha morrido, ou conhece alguém que conhece outro alguém que tenha perdido alguém. Ou seja, vivemos tempos de notícias muito difíceis. E Paulo estava preocupado porque o povo de Corinto vivia uma situação dessa, vivia tempos difíceis, e ele tinha uma preocupação, e ele começa a orientar o povo de como não desanimar em meio às dificuldades. E Paulo foi usado por Deus para escrever essa carta ao povo de Corinto, mas foi usado por Deus para escrever essa carta também, para nos falar que é possível vivermos as tribulações sem nos entregarmos. É possível viver a tribulação sem desanimarmos. E Paulo começa lembrando ao povo de Corinto, incentivando esse povo a suportar as provações, que, primeiro, existe um futuro glorioso para todos nós. E existia um futuro glorioso para aquele povo, né, que vai morar no céu conosco. Aquele povo também vai morar, os que foram fiéis até a morte, vai morar conosco no céu. Existia um futuro glorioso para eles e existe um futuro glorioso para nós. É isso que Paulo está falando para eles. E Paulo está lembrando também para eles que o mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. E é necessário que entendamos isso, que Deus é fiel. Ele prometeu e ele há de cumprir. E Paulo, ele mostra para o povo que é possível viver as tribulações, as dificuldades da vida sem desanimar, mas ele não estava falando isso baseado em teorias. Ele estava falando isso baseado na sua história de vida. Se a gente for lá no capítulo 11 do texto que estamos lendo aqui, de 2 Coríntios, versículo 23 até o 27 aproximadamente, a gente vai ver que Paulo está falando lá que ele sofreu açoites,
que ele sofreu apedrejamento, que ele sofreu naufrágio, que ele sofreu prisões, ou seja, não era qualquer um que estava falando ao povo de Corinto que é possível viver a tribulação sem desanimar. Era alguém que tinha vivido na pele tribulações sem desanimar. E ele está ensinando para nós também que é possível vivermos as tribulações sem desanimarmos. Interessante que Paulo ele faz uma separação do que é o homem interior, ou seja, nosso intelecto, nossa alma, do que é o homem exterior, ou seja, o nosso corpo. E ele deixa muito claro isso. Mas Paulo ensinando aqui ao povo, ele fala primeiro que nós temos que olhar para frente, ou seja, em Filipenses 3, versículos 13 e 14, Paulo deixa uma mensagem muito interessante com relação a isso, para esquecermos o passado, esquecermos o sofrimento do passado, olharmos para frente, olharmos para Jesus. E Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Agora o versículo 14: prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, para que eu vou focar no passado, nos problemas do passado, se existe um prêmio esperando por mim da soberana vocação, ou seja, da salvação eterna, que foi preparado para nós antes da fundação do mundo? Para que eu vou ficar ligado ao passado, olhando os problemas, se existe um prêmio para mim? Vamos avançar, vamos olhar para frente. Paulo ensina isso ao povo de Corinto. E Paulo ensina também que ele faz uma divisão entre o homem exterior e o homem interior. Paulo fala assim: ainda que não desanimamos, mas pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, Paulo ele fala que é possível, mas de que forma que é possível? Ele fala que mesmo que sejamos atribulados, isso ele fala aqui no versículo 7, se não falha a memória, aliás, no versículo 8 do texto que estamos lendo do capítulo 4, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Ou seja, ele está falando aqui que é possível ser atribulado, ou seja, a tribulação ela não atinge ou não pode atingir o homem interior. A tribulação são os problemas que nos circundam, né? E por isso que ele fala aqui, somos atribulados, porém não angustiados. Aí a angústia já é diferente. A angústia é algo que invade o coração. Por exemplo, atribulado, a gente vai lembrar do homem exterior, né? Ele pode ser corrompido, podemos ter doença no nosso corpo, e quando a palavra fala corrupção, está falando de de apodrecimento, de deteriorar, né? A palavra corrupção significa exatamente deteriorar. E ainda que soframos as doenças, ainda que soframos dos problemas no corpo, o nosso homem interior, ou seja, a nossa alma, nosso intelecto, ele não pode ser angustiado, ou seja, a tribulação não pode gerar angústia no nosso coração. A nossa alma não pode ser afetada pelos problemas que está no homem exterior. Ou seja, é possível isso. Paulo viveu açoite, viveu uma série de situações, mas ele não permitiu que as coisas exterior tomasse o homem interior. Ou seja, que as coisas, o sofrimento que estava no entorno, ele não permitiu que entrasse na sua alma. E quando as coisas dominam a nossa alma, dominam o nosso interior, aí sim, aí nós temos um problema muito sério. Mas só Jesus é capaz de fazer com que suportemos os problemas, as tribulações, e não percamos a paz, não permitamos que a angústia tome conta do nosso coração. Ou seja, podemos sim ser atribulados, ou seja, exterior, mas não angustiado, interior. A angústia não precisa penetrar no meu coração.
E Paulo ele fala algo muito interessante. Ele fala que nós temos que olhar para o futuro e fala que nós temos que focar nas coisas invisíveis, ou seja, nas coisas espirituais. E a palavra de Deus, ela fala que quando a nossa fé em Jesus está apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque as coisas desse mundo são as coisas visíveis, tocáveis, palpáveis, essas coisas são perecíveis, vão ficar por aí. Quando nós terminarmos os nossos dias aqui, essas coisas vão ficar para alguém usar, né? E existem pessoas que estão completamente focadas, usando até de idolatria com as coisas materiais, querido. Vão ficar por aí, as coisas visíveis. Nós temos que focar no invisível, ou seja, nas coisas espirituais, nas coisas eternas, porque essas são eternas, essas são não perecíveis, essas coisas eternas que nós vamos tomar posse dela no nosso futuro, porque Jesus ali na cruz do Calvário, ele estava preparando para nós, quando ele subiu aos céus, ele prometeu que iria preparar lugar para nós, ele já preparou, mas é necessário que guardemos a nossa fé, guardemos a nossa coroa. Lá em Apocalipse 3, versículo 11, fala algo muito interessante. Eis que venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, a coroa da vida, a coroa da salvação está garantida para nós, mas nós temos que guardá-la. Nós temos que guardar a nossa fé, viver em fidelidade, para que não percamos a nossa coroa da vida. E Paulo, ele fala muito claramente que é possível não desanimar. E Paulo, ele deixa claro aqui, só não desanimamos quando nós sabemos que Jesus é maior do que os nossos problemas. E Paulo deixa claro aqui no versículo 17, não desanimamos quando nós consideramos que os nossos problemas são leves e momentâneos, né? E produz em nós uma glória, um peso de glória, né, que vai ser extraordinário para as nossas vidas. Ou seja, a vida eterna está ligada àquilo que nós passamos e vivemos em fidelidade. Ou seja, Paulo também ele nos revela que é possível passar pelos problemas sem desanimarmos quando nós pensamos que a recompensa é algo extraordinário. Ou seja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Ou seja, mude seu foco. Se a sua preocupação está só nas coisas deste mundo, vire a chave, irmão. Faça o que Paulo está falando aqui. Ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que os problemas estejam afetando você, não permita que o homem interior seja afetado. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana de bênção sobre bênção. Que Deus a todos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.